A partir de agora, a aula está sendo gravada novamente. A atividade presença estava lá, eu tinha esquecido de liberar as respostas, mas agora já está ok lá para vocês fazerem a chamada de vocês, tá bom? Depois eu vou corrigir aqui no exercício 1, aí eu mando para vocês a resolução dele no papel, no arquivo. Depois que eu terminar essa aula, tudo isso que eu escrevi nessa nota na apresentação do PowerPoint, eu transformo ela em PDF e mando para vocês. Aí eu vou corrigir o enunciado da questão 1 direitinho e mando a resolução para vocês também. Tá bom? O que nós vamos fazer agora, então, deixa eu voltar lá para a apresentação. Eu vou resolver esse exercício 5, são mais 2 exemplos, o 5 e o 6, e depois fazer uma aplicação na física. Na verdade, eu estava pensando aqui agora, esses 2 exercícios aqui também eu vou deixar para mandar para vocês prontos, e se vocês tiverem dúvida, depois vocês perguntam. Porque aí eu faço uma aplicação na física, né, do produto vetorial, e aí nós partimos para os exercícios da lista mesmo de exercício. Tá? A gente não vai parar de fazer exercício por hoje, não. Tá bom? Então, o exercício 1, o 5 e o 6, eu mando para vocês resolvidos aqui nessa apresentação do PowerPoint no PDF, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida quanto a ele, aí vocês podem me perguntar. Aí a gente faz os exercícios da lista. Muito bem, então vamos falar de uma aplicação na física, né, que é a parte, para quem é do curso, obviamente, de licenciatura de física, que a gente está mais interessado. Tá? O produto vetorial é uma ferramenta matemática que é legal, que a gente sabe já fazer algumas aplicações dela, mas e na física, onde é que isso aparece, né? Algumas de suas aplicações eu vou citar o torque, tá bom? O que é o torque? Vocês já devem ter ouvido falar do torque de um motor, mas eu não vou aprofundar tanto nessa parte do torque do motor, não. Eu vou falar que o torque ela é uma grandeza física que faz a tendência dos objetos a entrar em rotação. Então, se você tem um objeto que está numa determinada posição e você quer fazer que esse objeto entre em rotação, você precisa aplicar um torque nesse objeto. Bom, então isso é torque. O torque, então, ele é uma grandeza vetorial, ele é representado por esse T do alfabeto grego, na verdade é o tau, a letra grega tau, com a setinha em cima, porque o torque é uma grandeza vetorial. E está relacionado, então, com a possibilidade do corpo sofrer uma torção, tá? Ou seja, de torcer mesmo, esse termo torção é de torcer mesmo. Ou então, alterar o seu movimento de rotação. Então, se ele não está rotacionando, e aí você vai calcular, você aplica uma força nele, ele vai entrar em rotação, então você tem um torque. A equação, ou seja, a forma para a gente calcular esse torque é dado por essa expressão aqui. Então, deixa eu só mudar aqui, já está. O torque, que é a grandeza física que eu quero, é essa daqui, tá? E aí eu tenho 2 grandezas, este R e a força. Ó, força ninguém precisa explicar muito, né? É o agente que você faz sobre qualquer objeto. Então, isso é força. Esse R é o que a gente chama de braço de alavanca. Tá? Deixa eu escrever aqui para vocês. Braço de alavanca. Então, esse R me dá a posição que eu vou aplicar o meu torque, a minha força, perdão. Obviamente, eu preciso de um referencial. O referencial é o que a gente chama de ponto de giro. Então, aqui tem um ponto que a gente chama de ponto de giro, é o eixo de rotação. Vocês vão ver isso em Física 2.
esse é o vetor R, e nessa posição eu aplico a força. Então, esse vetor vezes a força me dá o torque. Então, isso daqui me dá o torque. Bom, mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu apagar isso tudo que eu escrevi aqui, né, para vocês verem direitinho. Então, eu tenho aqui o ponto de giro, eu tenho o vetor R, voltou certinho aqui, e o vetor força. E existe um ângulo entre o vetor R e o vetor força, que é dado por ângulo θ. Então, é dessa maneira que nós calculamos o nosso torque. Tá bom? Lembrando que eu posso calcular o módulo desse torque pegando o módulo de R vezes o F. Aliás, vamos escrever isso, né? A gente está aqui para isso. Então, o módulo do torque, ele vai ser igual ao módulo de R, que multiplica o módulo da força, vezes o seno de θ. Quanto maior for esse torque, mais rapidamente o objeto vai entrar em rotação. Então, algumas informações sobre carros, né, sobre motores de carro, é que além da potência do carro, você tem que ter um torque alto. Não adianta você ter uma potência muito alta do seu carro, tantos cavalos de potência, mas você tem um torque baixo. Torque baixo vai fazer o consumo muito grande, porque você vai precisar de muita força para colocar esse objeto em rotação. Esse objeto no carro, que eu estou falando, é o eixo de rotação que gira as rodas, tá bom? Então vamos ver algumas aplicações do torque no nosso dia a dia. Então aqui, ó. Então você tem aqui uma alavanca, então você aplica uma força aqui embaixo. Isso aqui é chamado braço de alavanca. Então, você tem o ponto de giro aqui, que é o eixo de rotação, e essa barra, ela vai levantar. Isso aqui pode ser uma vista de um portão, de uma ponte, por exemplo, e etc. Tá bom? Outra aplicação legal é quando a gente utiliza uma chave de boca para fazer aperto do parafuso, né? Então, quando você aplica uma força para cá, você vai rotacionar essa porca que nós temos aqui, e o parafuso vai ficar preso. Então, é outra aplicação do nosso torque. E o que a gente usa bastante são as portas. Então, se você tem aqui, ó, B1 e B2 são aqueles R's, né, que é o nome que a gente chama de braço de alavanca, e é onde a gente vai aplicar a força. É por isso que as maçanetas das portas, elas são opostas à dobradiça. Então, você coloca aqui a dobradiça presa no portal da porta e a maçaneta fica do outro lado. Porque aí você precisa aplicar uma força menor do lado de cá, porque como você tem o R grande, você compensa o torque com uma força menor. Tá? Então, essa é uma aplicação bem interessante do torque no nosso dia a dia. Outro, né, aplicação é quando você vai fazer a troca de um pneu. Então, você utiliza a chave, né, dos parafusos daqui, então você aplica. Então, às vezes, né, o que a gente faz? A gente aumenta um cano aqui, ó, a gente acrescenta um cano de cá, para que você aplique uma força bem longe, porque aí, como você vai ter um R grande aqui, o torque vai ser grande, então você faz menos força do que se você utilizar a chave de boca sem a extensão. Então, essas são algumas aplicações que nós temos do nosso torque. Bom? Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo de torque para que a gente veja como que nós colocamos ou realizamos o cálculo do nosso torque, tá bom? Então, ó, calcular o torque sobre a barra AB, então aqui nós temos a barra AB, na qual AB, que é o comprimento total da barra, vale 2J.
Isso aqui dado em metros. Então, 2 metros ao longo do eixo Y. E a força é de 10 newtons ao longo do eixo Y. Então, está aqui a força paralela ao eixo X, então 10I. E o eixo de rotação é esse daqui. Então, observe que o ângulo que nós temos aqui entre o vetor R e o vetor F é de 90 graus. Como é que eu sei que é 90 graus? Olha, aqui só tem componente J e aqui só tem componente I, então é 90 graus. Então, esse exercício ele pode ser feito de pelo menos 2 maneiras. Vamos fazer as 2 maneiras aqui, tá? A primeira maneira é, eu sei que o torque é igual a R vetor F. É a definição do torque. Então, eu vou fazer I, J e K. O vetor R, ele só tem direção J, então vai ficar 0, 2 e 0. E a força só tem componente I. Então, 10, 0 e 0. I e J, 0 e 2, 10 e 0. Então, ó, isso aqui vai dar 0, esse outro também vai dar 0, e esse aqui também vai dar 0. Já esse daqui vai dar 20, só que está para a esquerda, então vem menos 20 na direção K. Esse daqui vai dar 0, e esse daqui também dá 0. Ou seja, o torque ele é igual a menos 20 na direção K. Torque é dado em Newton vezes metro. Tá bom? A outra maneira, essa maneira é interessante porque a gente descobre qual é a direção e qual é o sentido do vetor tudinho, né? Porque me deu o vetor K. A outra maneira é a gente calcular o módulo do torque. Eu posso pegar essa equação e resolver o módulo. De maneira bem fácil, tá bom? Aliás, vamos até fazer aqui, ó. Então, eu vou ficar com... Lembrando que aqui o torque, ó, é igual a 0, 0 e menos 20. Então, vai ficar com 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais o menos 20 ao quadrado. Então, se eu pegar a calculadora, né, faço primeiro, menos 20 elevado ao quadrado dá 400. Tiro raiz quadrada, dá 20, né? Era só cortar aqui, mas tomar cuidado com esse sinal aqui. Então, o módulo do torque, 20 newton vezes metro. A outra maneira é você calcular através da definição. Ó, é o módulo do vetor R vezes o módulo da força vezes seno do ângulo θ, que é o ângulo entre eles. Esse R, ele vale 2, porque é o tamanho total da barra. Então, aqui vale 2. Vezes 10, que é a força, porque ele só tem na direção lá, na direção I. Então, seno de 90 graus, que é o ângulo formado entre esses dois. Então, isso daqui também vai dar 20 newton vezes metro. Bom? Então, com isso, nós temos 2 maneiras de calcular o módulo e calculamos também o vetor, que é uma aplicação, então, direta na física do produto vetorial. Bom? Então, com isso, deixa eu manter isso daqui. Com isso, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu voltar aqui para a sala. Nós vamos fazer exercício. Tem que abrir esse daqui agora. Eu vou compartilhar, então, o OneNote para a gente fazer alguns exercícios, tá bom? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Não, tá tudo ok.
Ok. Muito bem. Então, eu selecionei aqui para a gente fazer esse último exercício aqui. Eu vou tirar ele daqui, que eu não vou fazer mais. Nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exercícios. Ou pelo menos até a hora que a gente cansar aqui. São 11, 9 e 11. Dá tempo de fazer. Esse arquivo depois eu vou salvar em PDF e mandar para vocês também, ok? Então não precisem se preocupar. Então nós vamos ter aqui o seguinte, vamos voltar aqui para o primeiro exercício. Esses exercícios, eles são da lista, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Só um minutinho, por favor. Estou abrindo aqui para mostrar para vocês. Depois eu coloco lá, mas eu marquei os exercícios, é mais fácil eu ter vindo aqui. Eu já coloquei aqui no mural, deixa eu abrir aqui. Estou tendo problema de abrir ele. Eu vou colocar novamente a lista de exercícios, acho que deu algum probleminha na hora que eu fui subir, fazer o upload da lista dos exercícios. Eu vou marcar ela de novo para vocês e coloco de novo a lista de exercícios no mural, tá? Ele não está, por algum motivo, ele não subiu. São as complicações da aula online, mas tudo bem, vamos lá. Então, eu selecionei alguns exercícios, eu marquei alguns exercícios lá para vocês, em amarelo, e selecionei alguns exercícios para resolver aqui agora para vocês. O primeiro exercício, ele me dá 2 vetores, na verdade, 3 vetores, e ele pede para determinar alguma dessas grandezas aqui, dessas letras. O primeiro exercício, ele vai da letra A até a letra I. Obviamente, eu marquei alguns para vocês, vou resolver só alguns, não vou resolver todos. Então, depois vocês tentem fazer os outros exercícios, tá? Não deixa para trás, não. Então, vamos lá. Então, vamos resolver esse exercício aqui. Deixa eu vir aqui em desenhar. Pegar aqui a canetinha preta. E vamos fazer. Então, eu tenho esses 3 vetores. O vetor U, que eu vou escrever da seguinte maneira, ó. Vou colocar aqui. O meu vetor U, eu vou escrever como sendo 3, menos 1 e menos 2. Menos 2. O meu vetor V, eu vou escrever como 2, 4 e menos 1. E o vetor W vai ser menos 1, 0 e 1, porque ele não tem componente J. Agora, o que eu vou fazer? Na letra A, ele quer o módulo de U vezes V. Então, primeiro eu vou calcular o produto de U vetor V. Professor, o Oi? W, ele... aquilo lá é um I ou é um J? Não deu para ver. Que tem um... Aqui é I. Sim. É porque está com um vermelhinho aqui, né? É I mesmo. Tá bom? Então,
Eu vou primeiro fazer o produto vetorial desses dois. Então, eu venho aqui e coloco, ó, I, J e K. O primeiro vetor é 3 menos 1 e menos 2. Professor, Oi. na lista tá falando que a letra A é U vezes U. Será que tá errado? Eu escrevi U vezes V. Se tiver U vezes U, pula para U vezes V. Né? Eu estou fazendo aqui U vezes V. Deixa eu ver aqui. Na lista, no livro está U vezes U, mas eu vou fazer U vezes V, tá bom? Eu mudei o exercício, alterei o exercício, já que eu escrevi aqui. Tá bom? Tá bom, gente? Responde, por favor. Tá, okay. Tranquilo, tá bom. Não, eu acho que eu estou falando sozinho aqui também, né? Então, vamos lá. E o vetor V vai ficar 2, 4 e menos 1. Vou repetir a coluna. I e J, a linha, né? 3 e menos 1, e 2 e 4. Ou seja, repetir as duas colunas. Agora é multiplicar, ó. Esse vezes esse aqui vai dar 1 positivo, então 1 na direção I. Menos 2 vezes 2 dá menos 4 na direção J. E 3 vezes 4 vai dar 12. Mais 12 na direção K. Aí eu continuo. Agora para esquerda. Aqui vai dar menos 2, só que tem um menos na frente, então mais 2 na direção K. Aqui vai dar menos 8, então mais 8 na direção I. E aqui vai dar menos 3, como tem um menos na frente, menos 3 na direção J. Agora, juntar esse daqui com esse, então vai dar 9i. Esse daqui, J, junto com esse J, vai dar menos 7 na direção J. E esse com esse, mais 14 na direção K, chapéu. Então, 9... Opa, peraí, acho que eu somei alguma coisa errada. Esse 3J não seria mais 3J? Cadê aqui? Aqui é menos 4... É mais 3J, obrigado. Tá vendo? É sempre bom a gente prestar atenção. Vou só apagar aqui. Aí vai ficar menos 1, né? Isso. Valeu, obrigado. Então, agora eu vou calcular o módulo disso. Então, módulo de U, vetor V, vai ficar raiz quadrada. Só de 9 ao quadrado, mais o menos 1 ao quadrado, mais o 14 ao quadrado. Fazendo essa conta, deixa eu pegar a calculadora aqui, porque eu fiz a conta mais direto. Então, vai ficar 9 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, vai dar 278, ou seja, raiz quadrada de 278. Bom, esse é o resultado. Se você quiser tirar a conta, porque lá na prova não tem o raiz, né? Alguns reclamaram que não tinha raiz, então é só você usar a calculadora e escrever 16,67. Bom?
Agora, o que não pode é não colocar a raiz aqui. O resto pode tudo. Letra B. Agora eu vou pegar o U vetor V, que eu já calculei, que está aqui, ó. Esse aqui é o U vetor V, e vou multiplicar pelo W. Então, ó, eu vou colocar aqui o 9, o menos 1 e o 14, e vou multiplicar isso pelo W. O W é menos 1, 0 e 1. Então, como é que eu vou fazer? Vamos lá, ó. Então, I, J, K, 9 menos 1 e 14, menos 1, 0 e 1. Opa. I e J, 9 menos 1, menos 1 e 0. Acho que dá para colocar aqui embaixo. Então, agora eu vou fazer a conta, ó. Na direção J vai ficar menos, na direção I, menos 1 na direção I, menos 14 na direção J. Vai conferindo aí comigo, tá? Senão, para não errar, é esse daqui. E na direção K deu 0. Agora aqui vai ficar 1 positivo, mas tem um negativo, então menos 1 na direção K. Na direção I vai ficar 0. E na direção J vai ficar menos 9. Então eu vou juntar esse 14 com o 9. Então vai ficar assim, ó. Menos 1 na direção I, porque não tem ninguém para juntar com ele. Menos 23 na direção J. Menos 1 na direção K. Eu posso escrever isso como sendo menos 1, menos 23 e menos 1. Então, esse é o resultado de U vetor V vezes o W. Essa, na verdade, que é a letra F, né? Não letra B, letra F. Deixa eu só ver um negocinho que tá com um barulho estranho aqui. Só um minutinho, gente. Voltei, tava com um barulho estranho aqui. Eu desliguei o negócio aqui. Vamos lá para o último exercício. Agora, na letra H, eu vou fazer o U multiplicando o resultado de V mais W. Então, primeiro eu vou fazer a soma de U mais W. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou escrever o U aqui. Lembrando que U é 3 menos 1 e menos 2. 3, menos 1 e menos 2. E agora eu vou fazer a soma, então eu vou colocar aqui um colchete, do V, que é 2, 4 e menos 1. Essa é a importância da gente ter estudado vetores primeiro, a soma, com o W. Menos 1, 0 e 1. Fechar aqui o colchete. Então, ó, vou pegar 3
menos 1 e menos 2, multiplicar por quem? Agora eu vou pegar esse e somar com esse. Então, 2 menos 1 vai dar 1. Agora, esse com esse, 4 mais 0 vai dar 4. E esse daqui, vou somar com esse daqui. Então, menos 1 mais 1 vai dar 0. E agora eu vou fazer o produto vetorial desses dois aqui. Então, vai ficar I, J, K, 3 menos 1 menos 2, 1, 4 e 0. Então, I e J, 3 menos 1, 1 e 4. Então, agora, ó, esse primeiro dá 0, então nem vou colocar. Esse aqui vai dar menos 2J. E esse daqui, mais 12K. Agora para a esquerda. Menos 1 com menos vai dar mais, então mais 1K. Na direção I, menos 8 com menos vai dar mais 8 na direção I. E esse último dá 0. Então agora vamos juntar o que dá para juntar. O I não tem ninguém para juntar, então vai ficar 8I. O J também não tem ninguém para juntar, então menos 2J. E 12 mais 1 vai dar 13, então mais 13K. Ou, se a gente preferir, né? Eu prefiro sempre escrever assim, né? 8 menos 2 e 13. 8 menos 2 e 13. Então, esse é o resultado da nossa letra U. Tá bom? Só ver aqui. Alguma dúvida sobre esse exercício? Lembrando que depois eu vou pegar esse exercício, salvar em PDF e aí jogar lá no Classroom também. Tá legal? Então vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é bem facinho. Ele me dá efetuar o I vetor K e depois o produto escalar mesmo, né? Deixa eu ver se eu não errei aqui mesmo. A letra E é o produto escalar mesmo, apesar de estar dentro de um exercício de produto vetorial, ele pede para a gente fazer isso daí. Muito bem. Aqui você poderia utilizar aquele círculo, né? Que IJK no sentido anti-horário, ver o que dá. Mas eu vou usar o nosso produto vetorial, que eu acho mais interessante. Então, vamos fazer a letra A aqui. Então, o vetor I, ele é igual a 1, 0 e 0. O vetor K, ele já é o contrário. 0, 0 e 1. Tentar aqui ver isso daqui. Então, eu vou fazer I vetor K. Então, o que eu vou fazer? Ó? I, J, K. Aí vem o primeiro vetor, 1, 0, 0. Depois o segundo vetor, 0, 0, 1. Vamos repetir as colunas. I. Professor, Oi? onde você tirou esses valores de IJK? Não são, 100, 001. não são os vetores unitários?
o vetor I, não é o vetor unitário, ao longo do eixo X, então ele tem 1, não tem componente J e nem K. Entendi. Entendeu? E o vetor K é a mesma coisa, o vetor unitário ao longo do eixo Z. Tá bom? Certo. Valeu. Então, I vetor K, então, vai ficar, esse vai dar zero, isso aqui também vai dar zero, e esse termo também dá zero. O K vai dar zero, o I vai dar zero, só vai sobrar quem? 1 vezes 1J. Mas lembre-se que está para a esquerda, então, menos 1 na direção J. Então, esse é o resultado de I vetor K. Tá? Se vocês usarem ou aquela tabela que eu mostrei na apresentação do PowerPoint, ou aquele círculo, vocês vão ver que vai dar esse mesmo resultado também. Agora vamos fazer a letra E, que é 3I escalar 2J. Vou fazer a mesma coisa, gente. Vou pegar o vetor I, que é 1, 0 e 0, e multiplicar escalarmente por 2 vezes o J, que é 0, 1 e 0. Lembre-se que agora aqui é um produto escalar, tá, gente? A maneira de fazer já é diferente. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. Aí eu vou abrir aqui um colchete. Agora eu vou pegar esse primeiro por esse, o segundo pelo segundo e o terceiro pelo terceiro. Ó. Então, 1 vezes 0 vai dar 0, 0 vezes 1 vai dar 0 e 0 vezes 0 vai dar 0. Então, isso daqui vai ser igual a 0. Isso acontece porque o J e o I são vetores ortogonais. Então, se eu pegar I escalar J, esse resultado é 0. É uma das propriedades do produto vetorial que a gente, o produto escalar que a gente já estudou lá atrás. Tá bom? De novo, esse exercício 2 vai até a letra I. Depois vocês podem fazer mais exercícios dele também e tirar dúvida comigo também, tá bom? Se tiver alguma dúvida de algum dos exercícios dele. O exercício 3, agora eu desliguei o ar-condicionado e o escritório aqui fazendo calor, né? Aí vamos lá. Dados os pontos A, B e C, determine o ponto D de dado, tal que AD, estou vendo que isso eu não copiei errado, né? É igual a BC vezes AC. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho aqui 3 vetores, vetor AD, BC e AC. Nós já estudamos lá no nosso primeiro capítulo que quando eu tenho vetores definidos por pontos, basta eu pegar um ponto menos o outro ponto. E é sempre o segundo menos o primeiro. Eu não sei o valor de D, que aliás é o que eu quero descobrir. Então eu vou chamar o ponto D de dado de X, Y e Z. Então, AD, eu vou pegar esse daqui menos o A. Ó. Então, vai ficar assim, ó. X menos 2, Y menos 1 e Z mais 1. Não é? Porque a componente Z aqui do A é menos. Então, Z menos 1 menos 1 dá mais 1. Isso tem que ser igual a BC menos B. Então, eu vou pegar esse menos esse. Então, 2 menos 3 vai dar menos 1. Menos 1 menos 0 dá menos 1. E menos 3 menos 1 dá menos 4. E vou multiplicar vetorialmente por AC. Então, é C menos o A.
2 menos 2 vai dar 0. Menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. E menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Tá? Dá uma conferida aí para mim se está tudo certinho, né? Então, BC, então é C menos esse daqui, e AC, que é esse menos esse. Então, menos 3 mais 1 é menos 2. Isso. Agora, o que eu vou fazer? Esse lado direito, eu vou tirar o produto vetorial dele. Então, eu vou escrever assim, ó. Esse lado esquerdo eu não vou mexer por enquanto, não. Então, vai ficar I, J e K. Se tiver algum erro, dá um grito aí, tá, gente? Menos 1 e menos 4, 0, menos 2 e menos 2. Aí, I e J, menos 1, 0 e menos 2. Agora vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, porque senão vai ficar muito exprimido ali. Na direção I vai dar 2I. Esse aqui vai dar 0. Na direção mais 2K. Agora, 0. Mais 8, então vai ficar menos 8 na direção I. E esse aqui, mais 2, não, menos 2 na direção J. O que dá para juntar? Esse dá para juntar com esse, então vai ficar menos 6 na direção I, menos 2 na direção J e mais 2 na direção K. Esse lado direito tem que ser igual ao lado esquerdo, ó, x menos 2, y menos 1 e z mais 1. Então, x menos 2 tem que ser igual a menos 6. Então, daqui eu tiro que x é igual a menos 4. Y menos 1 tem que ser igual a menos 2. Então, y é igual a menos 1. X aí não seria menos 5? Ah, não, aqui dá um 2, né? A letra que tá ruim. Eu tô tentando melhorar a escrita nessa canetinha, mas aqui é menos 2, tá? Isso aqui, né? Então, Z mais 1, perdão, gente, mas eu tô tentando melhorar, mas tá difícil. Então, agora o Z vai ficar igual a 1. Tá bom? Então, deixa eu só conferir o resultado aqui. Esse daqui eu não fiz a conta antes. Menos 4, menos 1 e 1, certinho. Beleza. Então, se vocês quiserem depois, né? Aí, deixa eu só colocar aqui. Então, daqui significa que o ponto D... Lembre-se que ponto não tem o igual, tá? É menos 4, menos 1 e 1. Então, esse daqui é o nosso ponto D de dado. Beleza? Professor, então você precisa botar o igual só em vetores? Só em vetores. E assim, você coloca o igual, só que você teria que colocar setinha também o igual. Aí seria o vetor D de dado. O ponto a gente não coloca igual. Agora, sim, é claro que se você colocar... eu, particularmente, eu não vou perturbar a sua nota por causa disso, né? Assim, vou tirar ponto porque você colocou um igual ali. Não, eu não vou tirar ponto disso. Mas é uma notação errada, porque aí a pessoa não sabe se você está colocando vetor ou ponto. Aí você fala, mas é vetor, mas então você esqueceu a setinha, então não pode ser vetor, porque o vetor tem que ter a setinha. Tá? Mas
É que é só uma questão de coerência de nomenclatura só, que a gente não coloca o igual, tá bom? Mas do resto, não preocupa, não. Bora para o próximo. O exercício 5, ele tem duas letras, letra A e B. Peguei a letra A para resolver, depois vocês vão resolver a letra B também. É interessante para a gente ver que os vetores, eles funcionam também de maneira como se fosse uma nomenclatura normal, tá bom? E aí, existe um vetor aí nesse sistema, que é o vetor x, que é um vetor que nós não conhecemos. Aliás, o vetor j que aparece, o i e o k, são os vetores unitários, então nós conhecemos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente colocar essa nomenclatura. Ó. O x vai ser igual, então, vetor x, a componente x, y e z. O meu vetor i vai ser o vetor 1, 0 e 0. O vetor j, 0, 1 e 0. E o vetor, perdão, que é k, deixa eu só apagar aqui. E o vetor k é igual a 0, 0 e 1. Agora eu vou pegar essas 4 informações que eu tenho e substituir aqui nas nossas duas equações que nós temos aqui. Eu vou pegar essa equação aqui, chamar de equação 1, e vou resolver escrever ela primeiro, tá? Então, a equação 1, eu vou escrever aqui, ó, x, y, z, vetor 0, 1 e 0, tem que ser igual a 0, 0 e 1. Então, agora eu vou pegar esse produto aqui e escrever I, J, K. Gente, se aqui eu estou fazendo a aula como se vocês nunca tivessem visto isso, tá? Se alguém tiver a facilidade de fazer aquele produto vetorial sem ter que montar o determinante, pode fazer, sem problema nenhum. É porque aqui eu faço como se vocês nunca tivessem visto o determinante, tá? 0, 1 e 0. Que alguns produtos vetoriais, principalmente quando tem muito zero, fica muito fácil da gente ver qual é o resultado. Então, ó, fiz pelo nosso método, só reescrevi, e agora eu vou resolver. Então, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, e aqui vai dar x. Então, x na direção k vetor. Para cá vai dar 0, aqui vai dar i menos z na direção i, e o último vai dar 0. Isso aqui tem que ser igual a 0, 0 e 1. Tá bom? Então, reescrevendo isso daqui, notação vai ficar menos z, 0 e x. Aqui, muita gente erra esse exercício justamente na hora de escrever as coordenadas. Porque, observe, essa coordenada k, ela vem aqui em terceiro lugar, ó, que é o valor de x. E a coordenada i vem em primeiro lugar, que é o menos z. Tem muita gente que coloca menos z aqui, né? Ah, é z, então vai aqui para o último. E o x viria para cá. Mas tem que tomar esse cuidado, tá? É x na coordenada k e menos z na coordenada i. Agora eu vou igualar esse com esse, ficou fácil de ver que z é igual a 0. E x é igual a 1. Então eu já tirei 2 valores que eu precisava, que era o z igual a 0 e o x igual a 1.
Só está faltando eu descobrir o valor do y. Isso eu vou usar a minha segunda equação que eu tenho aqui, ó. Vou chamar isso aqui de 2. Então vamos lá. Equação 2 é igual a x. No lugar do x eu já vou colocar 1. Y que eu quero descobrir e o z vale 0. Escalar quem? Aí eu vou colocar aqui, ó, um colchete, tá? Porque eu vou fazer aquela soma lá primeiro. 4 vezes o i, que é 1, 0 e 0. Menos 2 vezes o j, que é 0, 1 e 0. Mais o k, que é 0, 1, 0 e 1. Fecha o colchete. Tudo isso tem que ser igual a 10, que é o que está lá na equação 2. Agora vamos resolver. Primeiro eu vou fazer aquela soma lá. Então, 1, y, 0. Escalar. Primeiro eu vou abrir isso aqui, então eu vou ficar com 4, 0 e 0, menos 0. Menos eu estou deixando aqui de fora, tá? 2 e 0, mais 0, 0 e 1. Isso igual a 10. Agora eu vou fazer essa soma aqui. Então, 1, y e 0, que multiplica. Agora eu já posso colocar um parênteses aqui. 4 menos 0 vai dar 4, mais 0, 4. 0 menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 0, menos 2. 0 menos 0 dá 0, mais 1 dá 1. E isso aqui tem que ser igual a 10. Agora eu vou abrir o produto escalar. Então, esse vezes esse vai dar 4, né? 1 vezes 4 vai dar 4. Y menos 2 dá menos 2y. E 0 vezes 1 vai dar 0. Então, mais 0. Isso igual a 10. Então, passa esse para cá e esse vai vir para cá. Então, eu vou ficar com 4 menos 10, que é igual a 2y. 4 menos 10 vai dar menos 6. Então, o y é igual a menos 3. Então, eu posso escrever agora sim, ó, eu vou escrever, porque ele quer saber o vetor x, né? Então, meu vetor x, com a setinha em cima e a igualdade, vai ficar 1 menos 3 e 0. Esse é o nosso vetor. 1 menos 3 e 0. Bom? Alguma dúvida? Então, bora continuar. Só ver aqui, acho que alguém... Ok. Sejam os vetores, que está faltando a setinha, U, V e W. Aí eu tenho 3 vetores. Eu tenho que mostrar que o produto vetorial de U por V vezes W tem que ser igual a 0. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou resolver esse produto vetorial aqui separado. Ó. Vou chamar de 1. Então, 1 vai ficar igual a V vetor W. Então, eu tenho I, J e K. O vetor V é 1, 1, 1. Então, 1, 1 e 1. E o vetor W, 1, 0 e menos 1. Agora, I e J, 1,
e 1, 1 e 0. Vocês viram que é sempre a mesma coisa, gente. Ó. Então, vai ficar menos 1 na direção I, 1 na direção J, e esse vai dar 0. Agora aqui vai ficar 1, mas tem um negativo, então menos 1 na direção K. Esse vai dar 0. E aqui vai dar menos 1, tem um menos, então mais 1 na direção de J. Então, o nosso 1, que nós estamos resolvendo separadamente, o I não tem ninguém para juntar, então vai ficar menos 1. Já vou colocar em notação de coordenadas. O J junta, J com J, então 1 mais 1 vai dar 2, e menos 1 na direção K. Agora eu vou pegar esse vetor aqui, eu vou chamar de vetor I, né? E vou multiplicar o U por ele. Então, U vetor 1. Então, vai ficar I, J, K. O vetor U é 1 menos 2 e 1. 1 menos 2 e 1. Aí, esse daqui é menos 1, 2 e menos 1. I, J, 1 menos 2, menos 1 e 2. Agora vamos tomar cuidado. Opa, perdão. Então, ó, esse daqui vai dar positivo, então 2 na direção I. Negativo aqui, então, menos 1 na direção J. E o K vai ficar 2 vezes 1 dá 2, então 2 na direção K. Para a esquerda vai dar positivo, mas tem um negativo. Então, menos 3 na direção... Opa, perdão. Estou somando, né? Menos 2, dá mais 2, aí tem um sinal negativo, menos 2 na direção K. 1 vezes 2 dá menos, vai dar 2, tem um negativo, menos 2 na direção I. E menos mais 1 na direção J. Esse 2i vai embora com esse 2i, o menos i com mais, o menos 1j vai embora com mais 1j, e o 2k vai embora com menos 2k. Ou seja, isso é igual a 0. Como queríamos... Eita. Estou antecipando a... Como queríamos demonstrar. Porque o exercício pediu para a gente mostrar isso daqui, ó. Que o produto entre aqueles três vetores, ó, o vetor V, vetor W, é igual a 0. Então, isso daqui que nós fizemos. Tá bom? Bora para o próximo. O tempo passa. São 10 horas. Dá tempo para fazer. Vou fazer mais 2. Vou fazer o 13 e o 15, tá? Deixa eu ver aqui. Tem bastante tempo, dá para fazer os outros também. Mas vamos lá. Determine um vetor. Eu vou chamar esse vetor de vetor W, tá? Então, determine um vetor, vou chamar de W, que é o que eu quero descobrir, de módulo 2. Ou seja, deixa eu colocar essa informação aqui, ó. O módulo do vetor W é igual a 2. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, raiz quadrada disso, é igual a 2. O meu vetor W é x, y e z.
Agora, esse vetor, ele é ortogonal a U e também a V. Bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar o nosso vetor. Para ser ortogonal, o produto escalar tem que ser igual a zero. Então, W vezes U tem que ser igual a zero. E W vezes V tem que ser igual a zero. Tá bom? Só uma correção que eu acho que eu falei lá atrás, na hora que eu estava falando sobre produto serem ortogonais, talvez eu tenha me expressado errado lá. Eu não lembro. Se eu falei lá, corrijam agora, tá? Ortogonal, ou seja, formando 90 graus entre eles perpendiculares, é o produto escalar que é igual a zero. Não tem nada a ver com produto vetorial igual a zero, tá, gente? Então, se eu falei lá atrás que era o produto vetorial igual a zero, apaguem isso da memória, e isso daqui que é o correto. Então, o exercício me deu essas duas informações. Aliás, eu tenho essas 3 informações aqui que foram dadas pelo meu exercício. Pelo enunciado, eu tirei tudo isso daqui. Então, vamos lá. Vamos fazer cada um desses pedaços aqui, ó. Então, x, y, z, escalar 3, 2 e 2, isso tem que ser igual a zero. Ou seja, 3x mais 2y mais 2z, isso tem que ser igual a zero. Vou guardar essa equação, porque eu vou usar daqui a pouquinho. A segunda eu vou tirar daqui, ó. X, y, z. Isso, escalar o v. Cadê o nosso v? É 0, 1 e 1. Isso tem que ser igual a zero, que é ortogonal. Então, x vezes 0 vai dar 0. Então, eu vou ficar com y mais z, y vezes 1 e z vezes 1. Isso igual a 0. Então, daqui eu tiro que y é igual a menos z. Obviamente, dessa primeira informação aqui, ó, eu vou escrever assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, isso aqui é igual a 4. Eu levei os dois lados da equação ao quadrado. Então, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Então, a maneira de resolver aqui, cada um tem a sua, né? Então, eu posso substituir, isolar 2 termos ali, substituir na nossa equação, em outra equação, e aí por diante. Tá bom? Então, a maneira, normalmente, de você fazer, cada um tem o seu igual. Só estou conferindo se eu não errei nenhum resultado aqui, ó. 3x mais 2y mais 2z igual a 0, ok. Y menos z está ok aqui também. E x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 4 também tá ok. Beleza? Muito bem. Olha o que eu vou fazer. Dessa equação aqui, eu vou elevar os dois lados ao quadrado. Ó. Então, y ao quadrado é igual a z quadrado. Agora eu vou pegar isso daqui e vou substituir nessa equação aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, no lugar do y ao quadrado, eu vou colocar z ao quadrado, mais z ao quadrado, isso aqui é igual a 4. Aí, x ao quadrado é igual a 4 menos 2z ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados? Pode ser. Eu poderia colocar o 2 em evidência aqui, mas tudo bem. Então, x é igual a raiz quadrada de 4 menos 2z ao quadrado. Então, agora eu tenho essa informação aqui,
essa daqui e vou pegar esses dois valores e vou substituir, por exemplo, aqui, ó, nessa daqui. E aí eu vou achar o z. Então, vamos lá. 3 que multiplica. No lugar do x vai vir 4 menos 2z ao quadrado elevado a meio, que é a raiz quadrada, né? É mais fácil colocar aqui. Mais 2 vezes o y. Mas o y é menos z. Então vai ficar 2 vezes o menos z. Mais 2z. Isso aqui igual a zero. Esse termo vai embora com esse termo daqui. Bom? Esse 3 passa dividindo 0 dividido por 3 vai dar 0. Então, eu vou ficar com 4 menos 2z ao quadrado elevado a meio. Isso aqui é igual a 0. Eleva os dois lados ao quadrado. Então, eu vou ficar com 4 menos 2z ao quadrado igual a 0. Então, daqui eu tiro que z é igual a raiz de 2. Eu estou pegando só o valor positivo, tá, gente? Se você quiser pegar os dois, obviamente pode. Só que aí você sempre pega um do outro, né? O y é igual a menos z. Então, daqui eu tiro que y é igual a menos raiz de 2. Tá vendo? Se você pegar o negativo lá do z, aí o y vai ser positivo. Não tem problema. E, finalmente, eu pego esses dois valores, ou pego o z e jogo aqui, ó, na equação do x. Então, x é igual a raiz de 4 menos 2 vezes z quadrado, ou seja, raiz de 2 ao quadrado. Aqui vai dar 2, 2 vezes 2, 4, 4 menos 4 vai dar 0, então x igual a 0. Finalmente, o nosso vetor que nós queríamos, que é o vetor w, vai ficar igual a 0, menos raiz de 2, raiz de 2. Obviamente, se você pegar o outro vetor, vai ficar 0, raiz de 2, menos raiz de 2. Não é o mesmo vetor, tá? Um é para cima e o outro para baixo, só isso. Tá bom? Esse é um exercício um pouco mais compridinho, né? Porque a gente precisa resolver o sistema. Então, tomem bastante cuidado. Quem tem dificuldade em resolução de sistema, dá uma olhadinha lá na matemática básica, porque a gente sempre está fazendo esse tipo de continha que nós temos ali. O próximo exercício, né, já que o exercício 13 teve um certo número de contas maiores, esse exercício 15 tem um número de contas menorzinho, então, para a gente dar uma refrescada. Então, ele fala o seguinte: sendo o módulo do vetor u igual a 2 raiz de 2, o módulo do vetor v igual a 4, e 45 graus sendo nosso ângulo θ, o ângulo entre u e v, calcular isso daqui, ó. 2 vezes u vetor v. Tá bom? Então, vamos lá. Eu não precisava disso daqui, não, mas vamos fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui um primeiro vetor, que é o nosso vetor u. Depois eu vou colocar um segundo vetor. Ixi, ficou 2 setinhas para lá, mas não tem problema não. Não, tem sim. Vamos fazer direitinho. Inserir. Aqui. O nosso segundo vetor é esse daqui. Ele é um pouquinho maior. Vamos colocar assim. Tá bom? Então, aqui eu tenho o meu vetor. Vamos desenhar. Esse é o meu vetor u. E aqui o vetor v. Esse é o ângulo de 45 graus entre eles.
O que o exercício quer? Ele quer saber o módulo de 2 vezes U vezes V. Esse 2, eu posso muito bem tirar ele do módulo. 2, U vetor V. Esse 2 não vai afetar em nada. Lembre-se que isso é, inclusive, uma daquelas propriedades que eu mostrei para vocês. Ó. Se esse valor real estiver aqui de fora, eu posso jogar ele aqui para dentro. Inclusive, se isso aqui fosse menos, eu poderia pegar ele aqui e jogar ele para fora, porque é o módulo. Ele sairia positivo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 vezes o módulo desse produto aqui, ó. O vetor V, o módulo de U vetor V, é a mesma coisa de pegar o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o seno de 45 graus, que é o ângulo entre eles. Então, eu vou ficar com 2 vezes o módulo de U é 2 raiz de 2, vezes 4, que é o módulo de V, e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, 2 vezes o vetor V é igual, aí fazendo essa conta vai dar 16, né? Esse 2 vai embora com esse 2 daqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Bom? Então, um exercício mais de boa, mais tranquilinho, só para a gente encerrar a aula, porque o 17, ele é grande, tá? Vamos dizer assim, ele é extenso. Aqui tem A e B que eu coloquei aqui. Mas vamos lá. Então, não se esqueçam de sempre tomar cuidado. Se tiver gente, se tiver o ângulo entre os dois vetores, facilita demais. A conta ela é muito mais tranquila de ser feita, é bem mais rápido para ser feita as contas. Vamos lá. Já são 10h10, mais 10 minutinhos eu acabo a aula, tá, gente? Aguentem aí. Então, eu tenho o vetor U, eu tenho o vetor V. Então, tá aqui o vetor U e o vetor V. Esses dois vetores, eles formam um paralelograma, que é determinado por U e V. Vamos ver se eu consigo colocar de novo aqui, ó. Aqui está o meu vetor U, por exemplo, e eu vou colocar um outro vetor aqui, ó. Esse é o vetor V. Tá bom? Se eu pegar, deixa eu pegar aqui, uma reta paralela ao primeiro vetor e outra reta paralela ao segundo vetor, mais ou menos aqui, ó. Ficou certo, não, mas tudo bem. Eu tenho essa área aqui, esse paralelograma formado pelos dois vetores. Aqui, vamos inserir mais um aqui. Eu tenho a altura desse meu paralelograma. Bom? Então, se eu souber qual é a base, qual é a altura, eu calculo a área. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a canetinha de novo. Então, na letra A, ele quer saber a área do paralelograma definido por U vetor V. Área definido por U e V. Então, nós vamos lembrar o seguinte, que a área é numericamente igual ao módulo de U vetor V. Então, primeiro eu vou calcular o vetor V. Depois eu calculo o módulo dele. E aí a área sai automaticamente. Então, vai ficar 3 menos 1 e 2, menos 2, 2 e 1. Veja que é a mesma maneira de fazer. I, J, 3 menos 1, menos 2 e 2.
Então, vamos lá. Na direção I, eu vou ficar com esse vezes esse, então vai dar menos 1. Vou colocar aqui, coloquei o I antes, menos 1. Aqui vai ficar menos 4 na direção J. E aqui 6 na direção K. Agora vamos fazer o contrário. Mais 2, então vai ficar menos 2 na direção K. 4, então vai ficar menos 4 na direção I. E aqui vai ficar 3, então menos 3 na direção J. Vamos colocar já em notação de coordenadas. Esse I, eu vou juntar com esse I, então vai dar menos 5. O J, eu vou juntar com esse J daqui, vai dar menos 7. E 6 menos 2, 4. Feito isso, agora eu calculo o módulo. Então, a área vai ficar igual a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado, mais o menos 7 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado. Então, a área desse nosso paralelograma vai ficar 5 ao quadrado mais 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certinho? 5, 7, 4, vai dar 90. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de 90. Ou, se você quiser tirar também o valor, é só tirar a raiz quadrada de 90, 9,5 aproximadamente. Tá bom? Letra B de bola. A nossa letra B de bola agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui na minha figurinha. Esse vetor aqui é o nosso vetor V. Esse vetor V, ele é composto por esse vetor que eu vou chamar de V1 e esse vetor aqui, ó, para cima. Vamos usar aqui, ó. Esse vetor, que é o V2. Então, aqui, ó, gente, é o V2, que é esse vetor aqui, ó. Então, eu posso escrever que V, que aqui é nosso vetor, é V1 mais V2. Na letra B, ele quer saber a altura do meu paralelograma, o valor de H. Olha, o H é isso daqui, ó, e ele é igual ao módulo de V2. Então, se eu descobrir qual é o valor desse V2 aqui, eu tiro o módulo dele e pronto. Exercício resolvido sem problema nenhum. Tá bom? Eu acho só que eu coloquei a minha notação errada, mas tudo bem. Eu coloquei esse aqui de... Chamei esse aqui de U. Ah, tudo bem. Esse aqui é o U e aqui é o V. Tá, ok. Então, eu tenho que descobrir qual é esse vetor que eu tenho aqui, que é o meu V2. Tá bom? Se eu soubesse esse ângulo aqui, ó, a minha vida estaria resolvida. Mas esse exercício ele não me deu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a projeção do meu vetor. Então, se eu souber qual é a projeção, né, desse vetor aqui, que vai ser o V1, depois eu descubro o V2. Então, vamos lá. Eu vou escrever assim, ó. V1 vai ser a projeção do meu vetor V sobre o vetor U. Que é aqui, ó, o vetor V está projetando sobre o vetor U. Então, isso daqui, deixa eu só pegar aqui, vai ficar igual a U escalar V dividido por
U escalar U, o resultado disso eu multiplico por vetor U. Isso a gente aprendeu lá no capítulo anterior. Então vamos lá. Aqui é certinho. O escalar V, vamos fazer ele aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. U escalar V. O nosso U vale 3 menos 1 e 2. 3 menos 1 e 2. O V é menos 2, 2 e 1. Então, eu vou ficar com menos 6, menos 2, mais 2. Ou seja, isso aqui vai ficar menos 6. Que é o que vai aparecer aqui, ó. Então, vai ficar menos 6. O escalar U é a mesma coisa. Ó, U escalar U é igual a módulo de U ao quadrado. Nós já usamos até isso em vários exercícios anteriores. O U é 3 menos 1 e 2. Então, vai ficar raiz de 9 mais 1 mais 4. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 10, 14. Raiz de 14 elevado ao quadrado vai dar o próprio 14. Então, aqui eu vou ficar com 14. E vou multiplicar isso aí pelo U. O U é 3 menos 1 e 2. Deixa eu ver se eu dividir isso aqui por 2, eu vou ficar, então, com menos 3 sobre 7. 3 menos 1 e 2. Tá bom? Muito bem. Agora eu sei o V1 que eu acabei de achar, sei o V e descubro o V2. Então, V2 vai ficar V menos V1. Então, o V2, cadê o V? É menos 2, 2 e 1, menos o V1. Vou passar esse termo multiplicando aqui para dentro, tá? Então, vai ficar menos 9 sobre 7, 3 sobre 7 e menos 6 sobre 7. Agora eu vou achar o V2. Esse menos esse. Observe que aqui está tudo dividido por 7. Então, vai ficar menos 14 sobre 7, menos 14 com 9 dá menos 23 sobre 7, né? Menos 23 sobre 7. Aqui vai ficar 14 sobre 7, então 14 com 3 vai dar 17 sobre 7. 7 sobre 7 menos 6 vai dar 1, então vai ficar com 1 sobre 7. Se eu errei essa conta, depois me corrijam, tá, gente? Achei o V2. Então, agora, com esse valor de V2, vou calcular o módulo dele. Que a nossa figura mostra que o módulo de V2 é o próprio H. Então, vamos lá. Opa, perdão. Então, agora, H, fora se eu errei alguma conta depois, gente, sempre refaçam as contas, tá? Porque é importante. Porque às vezes eu erro alguma continha, porque eu estou fazendo aqui, eu tenho que olhar para a tela e fazer a continha. Então, menos 23 sobre 7
ao quadrado, mais 17 sobre 7 ao quadrado, e mais 1 sobre 7 ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar, vamos lá, 23 ao quadrado dá 529, deixa eu fazer tudo uma vez, tá? Então vai ficar 23 dividido por 7 ao quadrado, mais 17 dividido por 7 ao quadrado, mais 1 dividido por 7 ao quadrado. Isso vai dar 16,71, tiro raiz quadrada disso, 4, deixa eu apagar isso daqui. Vamos voltar aqui para a canetinha. 4,08 aproximadamente. 4,08 aproximadamente é a nossa altura. Se eu não errei nenhuma conta, aí de 10, parece que eu devo ter errado alguma continha pelo caminho, porque eu fiz mais cedo, tinha dado 3 alguma coisa. Mas deve ser alguma continha bestinha que eu errei por aqui. Mas a ideia é essa, tá bom? É a gente achar a projeção e aí fazer a continha, tá bom? Eu acho que eu já sei até onde eu errei, mas eu vou confirmar isso depois e foi um erro tão besta aqui que dá até vontade de rir, ó. Olha aqui, relativa à base definida pelo vetor V. Eu tinha que ter colocado o vetor V aqui, ó. E aqui o vetor U. Isso interfere na hora de calcular a projeção, tá? Então, se eu trocar aqui V por U, aí a minha resposta está certinha. Mas foi um erro de leitura que eu não fiz aqui e acabei colocando U aqui embaixo. Mas a maneira de fazer é essa, gente. Então, eu quero que vocês façam os exercícios. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Deixa eu só... Deixa eu só parar a apresentação, que agora eu não preciso mais da apresentação, e voltar aqui para vocês. Então, o que vocês vão fazer? Amanhã, que agora já está até tarde, né, já está quase no limite da aula, amanhã eu vou ajeitar a lista de exercícios de novo, ver por que ela não subiu para o Classroom, coloco ela lá para vocês, e aí vocês vão fazer os exercícios que estão marcados, tá? Esse capítulo é curto, ele tem só 29 exercícios, então é bem curto a lista, eu selecionei alguns deles, e aí vocês vão fazer esses exercícios, e se tiverem dúvida de amanhã, né, de hoje, né, até semana que vem, bota lá no Classroom. Na semana que vem, nós vamos falar sobre o produto misto. O produto misto é um capítulo também bem curto, tá? Então, olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 páginas, porque tem uma página aqui que é só as respostas do exercício. Então, na aula que vem, nós vamos resolver, vou fazer a teoria de produto misto, resolvo alguns exercícios sobre produto misto, e a gente aproveita e tira dúvidas sobre exercício de produto vetorial também, né? Então, na semana que vem, a gente termina o nosso primeiro bimestre, faz exercícios, primeiro faz a teoria de produto misto, resolve exercício de produto misto, e aí nós fazemos dúvidas sobre produto vetorial também, como se fosse uma aula de dúvidas sobre produto vetorial também. Eu acho que vai ter mais dúvida do que produto misto.
Durante a próxima semana, depois vocês vão estudar produto misto, e aí no dia 18 a gente faz a nossa prova P2. A prova vai ser mais ou menos do esquema que a gente fez a primeira prova, bem tranquilazinha, tá bom? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Nós temos mais 4 minutos de aula, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Se não, estão liberados por hoje e nos vemos a qualquer momento no Classroom. Beleza? Então, a partir de agora, eu vou interromper a gravação. E aí,